Bora hoje de episódio 19 de Educação Política. Existe algo que me intriga muito. Saber que o Brasil é maioria cristã, entre católicos e evangélicos, que nos últimos anos houve uma explosão de crescimento da igreja evangélica e mesmo assim, isso não afetou positivamente a política. O país mais cristão, ao meu ver, deveria ser o mais civilizado, o mais próspero, com leis mais justas, com os menores índices de criminalidade. Mas não é o que acontece. O número de homicídios por ano é assustador, digno de uma estatística de guerra. A corrupção generalizada e naturalizada, a impunidade, o jeitinho brasileiro. O crescimento de estupros, abusos, pedofilia, a lista de práticas que são repugnantes só aumenta. Isso é vergonhoso e grave demais. Isso mostra que o cristianismo está restrito às quatro paredes da igreja e a maioria que se diz cristão vive a vida lá fora como pagão, como ímpio, com condutas incoerentes com o que ouvem nos púlpitos, com o que leem nas Bíblias e até com aquilo que pregam. Essas condutas que não foram convertidas e que são reprovadas aos olhos de Deus acabam também determinando o voto desses cristãos. Quantos votam em representantes da impunidade, que defendem a legalização do aborto, das drogas, defendem o criminoso e condenam a vítima? Quantos votam pensando em seus próprios interesses? Isso não é ser um país cristão. Isso é ser meramente um país religioso. O cristianismo verdadeiro muda o coração. E essa mudança se expressa em como o cristão vive sua vida, seja na família, na escola, no trabalho, na faculdade, na sociedade em geral e no exercício da sua cidadania com o seu voto. Ah, Adriana, você quer dizer então que cristão tem que votar em cristão também? Não necessariamente. Cristão tem que votar em quem representa seus princípios e seus valores, e em quem é honesto, correto, em quem tem coragem de se manter fiel a Deus, mesmo nas densas trevas da política brasileira. E esse perfil de candidato não é muito fácil de ser encontrado. Eu lembro de um irmão em Cristo que orava todo dia às 6 horas da manhã na igreja. Ele se candidatou a deputado, gastando uma fortuna para chegar lá e chegou. Mas completamente comprometido com o sistema. Qual foi o resultado? Se ferrou e ainda foi escândalo para o nome dos evangélicos. Ficou preso há alguns anos pelos crimes que cometeu. Que vergonha! Como ele, há muitos. Por isso, apenas frequentar uma igreja não dá para a pessoa nenhuma credencial de ser honesta. Ela precisa ser testada, ela precisa entender o seu chamado e precisa temer a Deus acima de tudo. Daniel e os amigos dele, no meio da Babilônia, eles temeram a Deus e tiveram coragem de resistir ao sistema, mesmo que isso significasse a morte. É isso que Deus espera dos verdadeiros cristãos, que escolhem caminhar na seara da política. Quando eu disse para minha mãe sobre a pré-candidatura à vereadora, ela disse que muitos cristãos decepcionaram, se contaminaram e fizeram até pior do que os incrédulos. E isso precisa ser redimido com cristãos que tenham coragem de fazer a diferença. Muitos entraram nas igrejas, usaram o púlpito e enganaram uma multidão. Mas não é por isso que outros cristãos devem se acovardar e se acomodar. Pelo contrário, é necessário se levantar e fazer o que esperava que os que chegaram lá não tiveram coragem de fazer. Ser luz nas trevas. Procurar ser justo em suas escolhas. Lutar pelos interesses do verdadeiro patrão, que é o povo. Não dá para viver mais gerações perguntando: que país é esse? É preciso que cristãos se levantem e sejam pessoas sábias e tementes a Deus, com coragem para fazer o que é certo e sejam protagonistas na construção de uma grande nação. Há muitas promessas para o Brasil e todas elas passam pelo teste do tempo. Mas será que o tempo não é exatamente este? O mundo geme pela manifestação dos filhos de Deus. Ao longo da história humana, Deus usou homens e mulheres para fazerem a diferença. E esse é o momento desta geração, ver homens e mulheres se levantando para fazer o mesmo. Isso se faz em todas as esferas da sociedade. Isso se faz com pessoas corajosas, não apenas a se colocarem como pré-candidatas, mas pessoas corajosas para elevarem a sua própria consciência política e participarem ativamente delas, como eleitores educados e que sabem fazer escolhas boas para a sua cidade, para o seu estado e para a sua nação. Até o próximo vídeo.